Que bom que você está aqui na presença de Deus, amém? Glória a Deus. Quem teve um domingo maravilhoso aí? E quem vai ter uma semana extraordinária, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. Estamos muito felizes. Estamos terminando, quase indo para o final aí, depois do meio do mês de maio. E Deus tem feito coisas extraordinárias nesse mês. Quem crê que Deus ainda vai fazer muitas coisas nesse mês, diga amém. Eu creio que Deus vai fazer coisas poderosas nas nossas vidas, amém? Quem está preparado para receber uma palavra de Deus hoje sobre a sua vida aí? Olha para o seu irmão e fala para ele: se prepare, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Quantos estiveram aqui domingo passado? Quem estava aqui domingo passado? A pastora Juliana começou uma nova série que nós vamos pregar até o final do mês de junho, sobre o princípio da honra. Diga comigo, o princípio da honra. Então nós vamos ver durante todos esses domingos, próximos domingos, a importância dos pilares da honra. Que interessante que todo mundo quer ser honrado, sim ou não? Quando você é honrado, você se sente bem. Você se sente, poxa, eu sou participante disso, poxa, que bom que Deus tem me honrado, feito. E existem alguns pilares que fortalecem isso sobre as nossas vidas. Então eu quero trabalhar com vocês hoje. O tema da minha palavra é servir é honra. Diga comigo, servir é honra. Eu quero dar um contexto interessante para vocês. Desde a criação do Velho Testamento, e nós vemos que Moisés teve a revelação de quem Deus era, como um Deus criador, como um Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus que era soberano em toda a inteligência e toda a sabedoria e criou tudo o que existe. E Deus, nessa atmosfera, nesse padrão, Deus é Senhor de todas as coisas. Então no Velho Testamento nós conhecemos um Deus muito grande. Um Deus onde Davi conseguiu enxergar que era o Rei dos Reis. Um Deus que estava acima de qualquer realidade humana, de qualquer característica pessoal, individual. Um Deus que tinha por pré-definição: eu sou o que sou. Eu sou. Quando Deus se manifesta a Moisés, ele sabia que Moisés estava enxergando numa ótica diferente. Quantos aqui querem enxergar Deus de uma ótica diferente nessa noite aqui? Deixa eu dar uma boa palavra para você. A partir de hoje você vai servir a Deus de verdade. Se você hoje serve a Deus de verdade, amém. Mas a partir de hoje você vai servir a Deus com mais verdade ainda. Posso ouvir um amém? Então vamos ler um texto agora para a gente começar. Salmos capítulo 119, versículo 125. Salmos 119, versículo 125. Para quem não sabe, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Então nós vamos ler o versículo 125, desculpa. Salmos capítulo 119, versículo 125. Você que está assistindo na sua casa, vai aparecer aí para você. Salmo 119, 125. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim: sou o teu servo. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Não. Quem está falando isso? Davi. Amém? Amém, igreja? Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Vamos começar aqui a construir o servir e honrar. Davi aqui já era um grande rei de Israel. Davi foi o maior rei que Israel teve. Na verdade, o maior rei que já existiu no universo. Davi foi um rei extraordinário. E aqui Davi já estava na maior posição que ele poderia estar. Davi já tinha vencido os filisteus, já tinha vencido os amorreus, né? Todos os amalequitas, aquelas pessoas, todos os inimigos que estavam à sua volta já tinham sido vencidos por Davi. E Davi aqui faz uma observação e ele faz uma afirmação muito importante: sou teu servo. Que coisa!
Naquela época, nenhum rei se submetia a outro rei. Para aqueles que conhecem a história, rei é monarquia. Você tem um povo, e não existe ninguém acima de você. Você é rei sobre tudo isso. E Davi era diferente e recebia as coisas diferentes. Por quê? Porque ele agia de forma diferente. Porque ele sabia que ele era dependente de alguém maior. Posso ouvir um amém? Quantos aqui são dependentes de alguém maior do que você? Quem crê que existe um Deus poderoso que está guardando a tua casa, a tua família, os teus bens, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, e principalmente está construindo em você grandes coisas? Dá uma salva de palmas para o Senhor então, bem forte. Então aqui Davi tinha o mesmo discernimento que nós. Posso ouvir um amém? Porém Davi entendia que apenas servir a esse Deus não bastava. Eu precisava buscar o quê? Que ele fala? Dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Aqui, a palavra entendimento tem 4 razões importantes aqui explícitas, que é, primeiro, clareza. Diga comigo, clareza, inteligência, sabedoria e discernimento. Mais uma vez. Inteligência, sabedoria, discernimento. Mais uma vez. Clareza, inteligência, sabedoria, discernimento. Preste atenção. Todo mundo já ficou. Só a parte da esquerda aqui, vamos ver. O pessoal aqui, ó, do lado de cá. Amém. Está todo mundo muito alinhado. Vamos ver a galera aqui da direita, vai. Perfeito. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo maravilhoso aqui. Vocês são sensacionais. Por que Davi então foi o grande e maior servo que aconteceu nessa terra? E ele começou a definição que Deus era o rei dos reis. Olha para o seu irmão e fala para ele: o Senhor é rei dos reis. Olha para o seu irmão com aquele olhar real e fala para ele: você é rei. Não, fala para ele: você foi chamado por Deus para reinar, para conquistar, para frutificar, para construir coisas maiores. Por isso que Deus é o rei dos reis. Porque Deus te deu autoridade para fazer coisas que pessoas normais não conseguem fazer. E a partir de hoje, Deus vai te dar inteligência, clareza, discernimento e sabedoria para ocupar os lugares altos da sua vida. Amém? Bem forte para o Senhor. Então Davi, ele não vivia com Deus da mesma forma que as outras pessoas viviam. Ele tinha um conhecimento diferente de Deus. Ele sabia que aquela posição não era dele, mas que Deus tinha o colocado lá. O que eu quero falar para você, igreja, para vocês entenderem: servir é estar na posição certa. Servir é você estar cumprindo a sua missão aonde Deus te chamou e te estabeleceu. Servir é você não trabalhar muito, mas é trabalhar certo. Servir é você entender que você faz parte de algo. Você só consegue servir quando você tem pertencimento. Diga comigo: pertencimento. Mais forte: pertencimento. Quando eu conheço e reconheço que eu pertenço à minha família, eu consigo servir os meus familiares. Eu consigo servir os meus pais, honrar. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, e Paulo fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que o quê? Seus dias na terra sejam o quê? Prolongados. Então o que Paulo está querendo dizer ali em Efésios capítulo 5? Depois outro dia eu vou pregar sobre isso. Mas ele estava mostrando o pertencimento. Assim como Cristo amou a igreja, assim o homem precisa amar a mulher. Ele faz uma convergência de informações de honra. Porém, aqui que eu quero trazer para vocês é que Paulo tinha uma definição de honra, de servir, diferente de Davi.
A diferença de Paulo era que Paulo já tinha conhecido alguém chamado Jesus. E Jesus, quando chega na terra, ele traz uma diferenciação muito importante sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento falava sobre as leis, sobre obrigações que precisavam ser cumpridas rigidamente. Eram decretos de Deus. Então Jesus pega os 10 mandamentos escritos por Moisés, e ele simplifica os 10 mandamentos em 2. Quais são eles? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, colocar Deus em um lugar de honra. Posso ouvir um amém? Deixa eu te falar uma coisa, ninguém vai ocupar o espaço de Deus na sua vida. Não vai ter relacionamento, não vai ser dinheiro, não vai ser negócio, não vai ser sonho, projeto. Existe um espaço extraordinário dentro de você, que apenas Deus pode ocupar esse espaço. Amém? Lugar de honra. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ótimo. 2, qual é o segundo mandamento? Amar e honrar o próximo como a si. Quer dizer, as pessoas que estão próximas a mim, elas precisam ter o resultado dessa honra que eu tenho a Deus. Então automaticamente quando eu honro a Deus, quando eu amo a Deus, quando eu coloco Deus acima de todas as coisas, eu começo a ter equilíbrio na minha vida, para que eu possa ser uma pessoa agradável com as pessoas que estão próximas a mim. E essa honra é servir. A maior honra que nós podemos receber de alguém é servir. É estar próximo, é estar perto. E esse servir aqui é denunciado exatamente naquilo que Davi estava querendo mostrar para Deus, que ele queria ser o seu servo. Davi tinha um projeto de senhorio diferente que Paulo tinha. Porém, quando Jesus chega e fala, poxa, agora vocês não são mais meus servos, vocês são os meus amigos. Porque vocês já conhecem o Pai. Quer dizer, aqui já a conotação de servir já mudou. No Novo Testamento a conotação já era o quê? De honra, de filho. Tem coisa melhor do que você, na sua casa, na sua família, ser bem recebido? Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que tem um pessoal aqui que é da minha geração. Eu não sou velho não, tá, pessoal? Eu tenho um rostinho de 18. Eu tenho 39, mas com rostinho de 18 e, né? Amém. Eu lembro quando eu ia para a casa da minha avó. Se eu chegasse na casa da minha avó e não pedisse para ela bênção, a chapa esquentava. Você está achando que você é quem? Primeiro o quê? Bênção, vó. Quem é dessa época aí? Quem é dessa época? Levanta a mão, deixa eu ver. Ô, glória, não estou sozinho. A minha mãe e meu pai até hoje, um beijo para eles. Benção, mãe, benção, pai, está me assistindo aí em casa, aonde eles estiverem. A nossa geração lá atrás, ela foi uma geração que mostrava a importância da honra, de servir. Benção, pai, benção, mãe, benção, vô, benção, sim ou não? Hoje acontece isso? Por quê? Por que não acontece? Deixa eu te falar uma coisa. As coisas mudam, estações mudam, mas princípios não podem mudar. As coisas precisam ser claras e fortalecedoras, porque Deus falou, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, hoje eu vejo algumas pessoas, até alguns teólogos da internet, que querem reescrever a Bíblia, porque acham que a Bíblia é muito dura, ou a Bíblia hoje tem um contexto muito difícil, complexo. Não. A Bíblia é o único livro que é real e fortalecedor há 2023 anos. O maior livro do mundo, o livro mais lido, o livro mais vendido, o livro onde muitas pessoas recebem força. Quem aqui já recebeu força lendo a palavra de Deus? Então as pessoas, o que elas querem hoje? Elas não querem servir nem honrar, elas querem ser favorecidas. E tem uma diferença muito grande essas duas coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você busca servir ou ser favorecido naquilo que você faz? Hoje o contexto
da sociedade do século 21 é favorecimento. Eu preciso ter algo em troca. Se eu não tiver algo em troca, não tem valor de eu fazer alguma coisa. O que eu vou receber em troca? Quem está entendendo a palavra aqui? O contexto que eu quero mostrar para você é que servir não é querer nada em troca. Servir é você fazer porque você ama de verdade. E você não precisa receber nada em troca. Você já recebeu tudo que você precisa. E quando você entende isso, as coisas na sua vida começam a se tornar mais leves. Olha para o seu irmão e fala para ele: a partir de hoje, você vai aprender que servir é muito melhor do que ser favorecido e receber recompensas. Posso ouvir um amém? Então o servo, no cotidiano, no contexto lá do Velho Testamento, era aquele que trabalhava em fidelidade, lealdade, obediência ao seu Senhor. Eu gosto muito de ouvir alguns pastores americanos. Quando eu morei nos Estados Unidos durante 3 anos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns, e até hoje eu gosto muito de ler, de ouvir histórias. E tem um pastor americano chamado Jentezen Franklin. Alguém já conhece esse rapaz? Jentezen Franklin? Não sei porquê, né? É meu xará, o cara é gente boa, assim como eu também, gente boa. O Jentezen Franklin tem uma igreja em Atlanta, um lugar que eu morei, a gente foi lá na igreja dele, chamada Free Chapel. E ele é saxofonista, canta bem. Eu falei, rapaz, eu queria ser igual a ele, pregar, cantar, tocar saxofone. O homem é multidons. E um dia chegou uma pessoa na igreja para ele e falou: pastor, ora por mim. Ele falou: claro, eu oro por ti. Por quê? Poxa, pastor, eu estou sendo fiel, eu tenho feito tudo certo, eu tenho me organizado, eu sou dizimista, eu sou ofertante, né, eu faço as coisas tudo certinho, eu organizo a minha vida, eu faço isso, mas as coisas para mim não acontecem. Eu não consigo ter um casamento abençoado, eu não consigo ter uma família feliz, eu não consigo isso, não consigo. Ele começou a trazer vários questionamentos. E o pastor disse: olha, eu vou orar por ti. E nos Estados Unidos, o contexto de trabalho, que o contexto que eu quero falar agora de servir é de trabalho, amém? O contexto de trabalho é diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, a maior parte, eu acho que 90%, sei lá, uma coisa assim, tem um regime CLT, que você precisa cumprir carga horária de 44 horas semanais, não é isso? 8 horas por dia, a maior parte é assim, sim ou não? Então, independente de se você é produtivo ou se você não é, se você trabalha ou você não trabalha, no final do mês você recebe um salário X. Sim ou não? Você tem certeza disso? Ok. Nos Estados Unidos isso não acontece. Nos Estados Unidos como que funciona, pastor? Você trabalha e você ganha por hora. Então quer dizer, eu chego na empresa do Salvino, eu vou lá pedir uma oportunidade de emprego. Eu pergunto: Salvino, eu tenho uma disponibilidade de trabalhar na sua empresa durante 4 horas. Eu posso trabalhar na sua empresa? Você me aceita como um servo na sua empresa? Eu vou trabalhar então na empresa do Salvino. Eu trabalho hoje 4 horas. Terminou minhas 4 horas, o Salvino pode olhar para o meu trabalho e falar: Franklin, você pode voltar segunda-feira para você trabalhar mais 4 horas? Ou ele pode falar: Franklin, aqui está a paga das suas 4 horas, amanhã não precisa nem aparecer mais. Nos Estados Unidos funciona assim. E quando o Jentezen Franklin estava orando por aquele rapaz, Deus revelou para ele que aquele rapaz fazia tudo certo, mas ele não servia no seu trabalho. Durante as 4 horas que ele trabalhava fielmente 2 horas, e as outras 2 horas morgava. Morgava? Posso falar isso? Você sabe o que é morgava? Sim, sabe ou não? Fazia de qualquer jeito, para quem não sabe, né? Fingia que trabalhava, melhor. Morgava é de Minas Gerais. Fingia que trabalhava. E aí o pastor falou para ele assim: você trabalha em tal lugar? Aí ele assustou. Sim. Você trabalha durante 4 horas?
Aí ele, sim. Sabe o que Deus está falando para mim? Que você é muito bom para servir o que você não vê, mas aquilo que você vê, você só faz pela metade. Você trabalha 2 horas e as outras 2 horas você não trabalha. Sabe o que está acontecendo? Você gosta de honrar as coisas de cima, mas as coisas da terra precisam ser honradas também. O que significa isso? Que quando eu quebro um princípio, os céus se fecham. Se eu não reconhecer que tudo aquilo que eu faço, sim, sim, não, não, que Jesus fala, se eu falo, poxa, eu quero fazer isso, e eu faço isso com excelência, eu sou honrado. Quer dizer, eu faço parte de algo por prazer. Quem entendendo a palavra aqui? Diga amém. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre isso. E sabe o que muitas vezes acontece? Nós queremos receber tudo de Deus, mas nós queremos fazer para Deus aquilo que é algo bom para nós. Eu quero que Deus me trate como prioridade, mas eu faço as coisas de Deus relaxadamente. Às vezes eu estou dando um exemplo, não de fazer as coisas de Deus no ministério, mas estou falando, nós muitas vezes fazemos as coisas da nossa vida relaxadamente aqui na terra. E aqui na terra a responsabilidade de realização é nossa. Posso ouvir um amém? Deixa eu te falar uma coisa, essa semana você vai ter muita produtividade no teu trabalho. Essa semana você vai fazer coisas anormais, melhor, coisas sobrenaturais. Por quê? Porque você vai aprender que servir é honrar, que servir, Deus espera de você o mínimo dobro. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus espera de você no mínimo o dobro. Ah, pastor, agora eu vou pegar você então. Que palavra que tem isso aí na Bíblia? Mateus 5,41. Pega lá. Porque honrar a Deus que você não vê é muito fácil. Porque Deus não te dá feedback. Sim ou não? Eu lembro de Abel e Caim. Quem lembra de Abel e Caim? Abel sentiu no coração. Sabe por que é instituído a questão da oferta? Por causa de Abel. Abel era tão grato a Deus por aquilo que ele tinha, que foi instituído por Abel a importância. Abel não apenas deu o que ele tinha, ele deu sua própria vida. A Bíblia fala que Abel preparou algo para Deus maravilhoso. Aí Caim fez o quê? Viu? Opa, não posso ficar para trás não. Só que Caim era o quê? Agricultor. Aí ele pegou alguns frutos lá, alguns frutos podres lá que não podia vender, pegou algumas coisas que sobrava e foi lá e quis fazer uma fogueira para Deus. Falar, Deus, ó, recebe. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 4 que Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus rejeitou a oferta de Caim. Tu imagina Deus chegar para você e falar assim, eu não preciso disso. Está falando com o pessoal do louvor. Imagina você receber um feedback de Deus depois que você descer aqui do altar. Deus falar, eu recebi o louvor de vocês, foi maravilhoso, foi glorioso. Ou se descer aqui do altar e Deus falar para você assim, nossa, tudo que vocês fizeram não foi legal. Para não falar outra coisa. É difícil nós recebemos feedback. Por quê? Porque nós não estamos muitas vezes preparados para isso. Deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais importante da sua vida é ouvir as pessoas certas. E você saber que as pessoas certas, quando elas falam, elas fortalecem você para o próximo momento, para o próximo passo. Sabe qual que é a palavra de Deus para você? Deus está fortalecendo você hoje para viver coisas maiores amanhã. Se você não servia hoje, a partir de hoje você vai servir, porque a honra de Deus está próxima para você ali, ó. A honra de Deus está chegando para você. A glória de Deus está chegando para fazer diferença na sua vida. Mateus 5,41. Jesus começa a mostrar essa questão de servir. Coloca aqui para mim, Mateus 5,41. Olha que contexto interessante. Fala assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, coloca aqui para mim, por favor. Vai com ele 2. O que é 1 milha? Quem sabe? 1 milha. Milha é uma linguagem de distância, certo? 1 milha quer dizer 1 quilômetro e 300 metros. Então o que Jesus está querendo mostrar? Se alguém te obrigar, existe alguém que você conhece que é chato?
Uma pessoa que você fala assim, nossa, vou ter que aguentar esse cara, essa pessoa, fulano, ciclana. Também que na igreja não tem ninguém chato, né? Não tem ninguém assim. Não é? Jesus está falando o quê? Se essa pessoa te obrigar a andar contigo 1 milha, mas a andar de mão dada, tá? Não é andar você numa calçada e a pessoa na outra, não. É você andar juntinho. Porque tem gente que aqueles irmãozinhos, quando está chegando assim, que está vindo, você, ó. Irmão, fulano, você está aqui, ô, abençoado, vai embora, vai cá. Você passa que nem vê. Aqui não acontece. Essa igreja aqui não acontece essas coisas, não. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Eu estava hoje de manhã fazendo aqui, o obreiro Edmilson estava ajudando. Vamos dizer que 1 milha seria daqui no Tágua Center. Amém? Imagina se Deus chega para você e fala assim, sabe aquele irmãozinho que você não gosta? Vai com ele daqui no Tágua Center de mão dada, que você vai receber um galardão de honra. Você iria? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus está falando, se alguém te obrigar a andar 1 milha, quer dizer, se o seu desafio for fazer 1 milha, faça com ele 2. Você vai e vai voltar, porque a honra na sua vida tem que ser dupla. Se você faz as coisas de Deus, surpreendendo, cumprindo a mais, realizando a mais, é o a mais que vai honrar você e principalmente honrar o Senhor que está sobre a tua vida. É assim que as coisas funcionam. Eu imagino os discípulos de Jesus olhando Jesus e falando, pô, Jesus é muito bonzinho. Imagino Pedro falando com Jesus, Jesus, o Senhor é muito bom. Eu não sou tão bom assim não. Eu estou com o coração ruim, peludo, né? Eu sou uma pessoa meio afoita, faço as coisas sem pensar. Tá, Jesus, tudo bem. A gente precisa amar as pessoas, amar o próximo, né? Amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo de mim. Mas peraí, e se alguém chegar e dar um tapa na minha cara, o que eu tenho que fazer? O que Pedro queria que Jesus falasse para ele? Meu filho, você tem uma espada aí? Pedro pensava que Jesus ia falar para ele assim, ó, você tem uma espada aí? As 2 orelhas, corta as 2 orelhas do irmão. Aqui que Jesus fala para ele? Se alguém te dá um tapa no rosto, vira a outra face. Rapaz, mas isso é injusto ou não é? Fala a verdade. Você quer uma coisa mais injusta do que perdão? A pessoa te ofendeu, fez um monte de coisa com você, pisou em você, fez um monte de coisa com você, e você não tem que pedir perdão, liberar a vida da pessoa. Tem alguma coisa mais injusta? Vamos abrir aqui, vamos abrir o coração. É difícil perdoar, não é fácil. E Pedro falou para Jesus de novo, mas poxa, até quantas vezes eu preciso perdoar alguém? Aí Jesus fala 70 vezes 7, irmão. Sabe quanto que é 70 vezes 7? 490, você que é ruim de matemática. 490 vezes. Sabe o que é isso? Servir. Olha para o seu irmão, quando você perdoa, você está servindo. Fala para ele assim, ó, quando você está cumprindo a palavra de Deus, você está servindo. E fala para ele, a melhor notícia é, todos aqueles que servem serão honrados pelo Rei. Independente do que você faça, Deus está te vendo, e Deus vai te honrar, vai te colocar em lugares que você nunca pensou que você poderia estar, e principalmente, fazer com que o teu nome seja conhecido como um servo do Deus Altíssimo. Esse é o nosso Deus. Então honrar é servir. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, isso no Novo Testamento, e no Velho, era pior ainda. Vou te dar 2 ideias aqui. Primeiro, de Davi mesmo. Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, mas não tinha ocupado a posição de rei. Quanto tempo foi que Davi, em ser ungido a se tornar rei de Israel, demorou? Quem sabe? Quem é bom de Bíblia aí? Quem é bom de Bíblia? Até Samuel ir na casa dele, ungir ele como rei, até ele ocupar a posição de rei de Israel. Quanto tempo?
13 anos. Ah, não, essas coisas eu não quero não, pastor. Eu sou ungido hoje, amanhã eu já quero fazer. Hoje as pessoas são assim, sim ou não? Sim ou não? Não, eu recebi hoje, eu sou ungido hoje, amanhã as coisas têm que dar certo. Não é assim. As coisas de Deus não funcionam assim. Vamos ler esse texto aqui, eu acho fantástico. Estou terminando a palavra já. 1 Samuel capítulo 18, versículo 25. O que aconteceu? Saul era o rei. Saul dava as ordens. E Saul arrumou uma encrenca com os filisteus, mais uma, né, de todas as encrencas que Saul já tinha arrumado com aquele povo, mas só para matar Davi. E ele armou uma situação para falar assim: agora Davi vai ser morto nessa guerra. Vamos ver? 1 Samuel 18, 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, quer dizer, nenhum bem, nenhuma riqueza, porque geralmente quando você vencia um reinado, boi, ovelha, ouro, prata, tudo que aquele reinado tinha vinha para o rei, vinha para o reinado. Saul falou: eu não quero nada disso, mas eu quero o quê? Ele deu um número. O que está escrito na sua Bíblia aí? 100 prepúcios de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei. Olha isso. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus, tendo o servo de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: ó, quando você serve, até a dificuldade, até a tristeza, até o momento ruim, se torna uma oportunidade de alegria. Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim: nada vai tirar o sorriso do seu rosto. Fala para ele: nenhuma dificuldade, nenhuma afronta, nenhuma má notícia vai tirar de você a alegria de servir a Deus. Olha o que aconteceu, vamos lá. Davi agradou-se este que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo. Diga amém. O prazo não tinha vencido. A gente conhece prazo com boleto, né? Vai vencer dia 30, vai vencer dia 20. Você fala: nossa, está chegando o prazo, tem que pagar aquilo. Antes de vencer o prazo, primeiro, o que era 100 prepúcios? Quem sabe? O que era 100 prepúcios? Não precisa ter vergonha de falar não. Obreiro Edmilson, fala para nós. Obreiro Edmilson conhece essas coisas aí, ó. É o nosso mestre das escrituras. O que é prepúcio, obreiro Edmilson? Isso, aquela pele que tem na glande, né? No pênis do homem, imagina. Eu quero 100 desses. Eu não quero ouro. Saul falou: eu não quero nada, eu quero 100 prepúcios. Eu imagino Davi ouvindo aquilo, falou: você quer o prepúcio? Eu vou trazer tudo para tu. Eu vou surpreender. O que aconteceu? Antes de vencer o prazo, o que a Bíblia fala aí? Ó, antes de vencer o prazo, dispôs-se Davi. Diga amém. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: quando você é servo, você tem disposição. Não, fala para ele com voz de autoridade. Fala para ele assim: ó, quando você serve a Deus, você tem disposição para fazer o que é necessário fazer. Dispôs-se Davi, olha isso, e partiu com seus homens, e feriram dentre eles quantos? Quantos? Mas precisava disso tudo? Precisava disso tudo? Aí a minha resposta para você: precisava disso tudo, sim ou não? Saul pediu quanto? 100. Precisava ferir 200? Precisava? Não, mas quem é servo sabe que toda ordenança, que todo desafio é honra. Desafio é honra. Quem não te desafia não acredita em você. Saul mesmo perseguindo Davi, foi um homem que serviu para honrar Davi em tudo que ele fazia. 200 prepúcios foram entregues. Olha para o seu irmão e fala assim: essa semana você vai surpreender. Fala para ele: você vai servir, você vai honrar, você vai fazer o que é necessário fazer, e não apenas o necessário, você vai surpreender, em nome de Jesus.
Olha isso. Então Saul lhe deu por sua mulher a sua filha Mical. E viu Saul e reconheceu que o Senhor... Põe aqui para mim, irmão, no nome de Jesus, o versículo aqui, vem acompanhar junto aqui, que eu gosto de ficar andando, né? Reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus? Bem forte para o Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Saul preparou algo para destruir Davi, mas aquilo que era para a destruição serviu para a honra. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? O que você está passando hoje não vai destruir você não, principalmente, não vai não, mas vai servir para honrar você, para tirar você dessa posição que você está hoje e colocando você numa posição maior. Mas a diferença está na disposição e como você enxerga isso. Sabe o que Saul teve que fazer? Dar a sua filha mais querida, chamada Mical, a mais linda de todas, para casar com aquele abençoado, chamado Davi. Diga comigo, honra sobe, honra desce. Mais uma vez, honra sobe, honra desce. Poxa, mas eu tenho que honrar até os meus inimigos, até aquelas pessoas que eu tenho dificuldade. Faça o que é certo, e Deus vai te honrar. Não faça de acordo com aquilo que você acha que é o certo, não, mas faça aquilo que a palavra de Deus ensina você a fazer. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Estou indo para o final da palavra. Mateus 20, 28, diz assim, Jesus diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Ah, mas pastor, é difícil demais servir. É difícil demais mesmo. Jesus serviu e serviu até a morte. Ele fez muito mais do que todos nós juntos. Sabe por que nós estamos aqui? Foi por causa do preço que Ele pagou por nós. Sabe por que nós hoje podemos ter vida eterna e acesso à eternidade? Porque alguém serviu mais do que todo mundo. E não foi apenas naquilo que pudesse fazer, foi com a sua própria vida. Se Jesus se entregou por inteiro, por que nós devemos nos entregar pela metade? Se Jesus, que era o Filho de Deus, Ele se entregou completamente, por que nós muitas vezes temos dificuldade de nos entregar, ou entregarmos totalmente pela metade, ou 10%, ou 15%, 20%? Isso é para você refletir. Jesus, Ele teve que cumprir o princípio da honra. Ele foi a principal semente. O sacrifício vivo, imaculado, sem nenhum pecado, deveria ter sido feito para a remissão de pecados. Porque naquela época de Moisés era para ser feito. O sacrifício tinha que ser passado, quando a pessoa chegava no tabernáculo, para a pessoa poder ouvir Deus, ela tinha que passar no altar de holocausto. Ela tinha que trazer um animal. Imagina aquele animal, era desse jeito. Imagina, alguém tem algum cachorrinho de estimação, um coelho, um bicho, um gato? Tem? Imagina você pegar esse cachorrinho que você tem, gato, né, papagaio. Tem gente que tem um monte de coisa em casa, né? Mas pega um negócio, o melhor que você tem, e você tinha que sacrificar para você poder ouvir Deus. Você faria isso hoje? Ô pastor, você está pegando pesado, hein? É só ler a Bíblia. Uma vez eu fui num antiquário lá em Atlanta, que um judeu falou isso. Como que fazia? A pessoa tinha que cuidar de uma ovelha dentro de casa, era um cordeiro. O animal era o cordeiro para os judeus. E o cordeirinho, ele não ficava no pasto, o cordeirinho ficava em casa. Você dava leitinho para ele, mamadeira, o cordeirinho dormia na sua cama. Era uma vez por ano que você fazia isso. Aí quando o cordeirinho ficava bonitinho, com 1 aninho de idade, o que você fazia? Colocava ele deitadinho lá, pegava um cutelo e fazia o quê? Você que fazia isso. O sacerdote só colocava fogo. Mas quem tinha que fazer isso era nós. Pastor, é difícil demais. Abraão fez isso. Quem lembra? Gênesis capítulo, agora não lembro o número do capítulo. Abraão fez isso.
Abraão fez a mesma coisa, colocou o seu filho. Ah não, pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é. Mas quando nós servimos a Deus, Deus nos honra. Quando nós fazemos o que é necessário fazer, Deus está nos honrando em tudo. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Sabe o que é você servir? É você fazer com máxima força aquilo que você pode fazer. Não se compare com as pessoas, mas entenda que Deus colocou algo na sua mão para você fazer de acordo com a sua especialidade, com os seus dons, com os seus talentos. Quem lembra da parábola dos talentos? Deus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que aconteceu ali? O que Deus estava fazendo? Deus deu de acordo com a sua capacidade. O que Deus esperava? A multiplicação, sim ou não? Aquele que ganhou 5, o que aconteceu com ele? O que ele fez quando o Senhor chegou? A parábola dos talentos. Ah não, pastor, Deus não espera nada de mim. Você tem que ler a Bíblia mais. Você tem que, entender isso. Parábola dos talentos. Deus deu 5 para um. Quando chegou o Senhor, o que aconteceu? Aquele que tinha 5 entregou quanto? 10, o dobro. O que tinha 2 entregou quanto? 4. E o que tinha 1? O que tinha 1 enterrou. Eu não sou ninguém. O que é mais fácil? Você multiplicar de 5 para 10 ou de 1 para 2? O que é mais fácil na teoria? De 1 para 2 ou de 5 para 10? De 1 para 2. O que o rapaz fez? Enterrou. Por quê? Ele teve medo de perder. Na verdade, sabe qual que foi o medo dele? De não ser aceito. Sabe o que muitas vezes nos impede de honrar a Deus? A nossa falta de estima, de saber quem nós somos e quem nos trouxe até aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. Deus sabe da sua capacidade. Deus sabe o que você pode fazer. Então não enterre os seus talentos. Não enterre aquilo que Deus colocou na sua vida. Coloque para fora. Exerça e faça com que a palavra de Deus seja real na sua vida. Porque quando você serve, você é honrado por Deus. Quero uma salva de palmas forte. Último versículo para nós terminarmos. Josué capítulo 24, versículo 15. Abra comigo a sua Bíblia, o último versículo da noite. Josué 24, 15. Quantos conhecem a história do povo de Israel saindo do Egito? Quem conhece? Em Êxodo, ótimo. A Bíblia fala que durante o dia, que era 50 graus, o que Deus fazia? O quê? Coluna de nuvem. Não, de dia de coluna de fogo, o povo ia caçar. Igual o frango de hoje aqui, rapaz. 50 graus no deserto, coluna de fogo, racata lá embaixo. De dia, era nuvem, ar-condicionado. Olha só, olha como que Deus é bom, gente. Quem aqui sabe que Deus é bom? Levanta a sua mão e fala, obrigado, Senhor. No deserto, 50 graus, Deus colocou a coluna. Coluna? Não. Nuvem. Nuvem. E de noite, que é menos 30. Coluna de fogo para conduzir o povo. As pessoas ficavam com frio, às vezes com frio. O fogo conduzia o povo. Deus estava cuidando dele, sim ou não? Sim ou não? Quando você está debaixo da nuvem, você está guardado por Deus. Quando você está debaixo de autoridade, de uma palavra, sirva. Faça o máximo que você pode fazer, porque você vai chegar no lugar certo. Imagina, você viveu tudo isso durante 40 anos. Aí você entra, vence Jericó. Josué capítulo 6. Você passa o Eufrates, que era um rio gigantesco que tinha. Primeiro, já tinha passado o Mar Vermelho. Quem lembra do Mar Vermelho? Que Deus abriu o mar para o povo passar. Quem lembra? Quem lembra? Amém. O povo passou o rio Eufrates, que era maior ainda, que era um rio extenso, gigantesco. O rio Eufrates, ele fala sobre separação, né, do passado para o futuro. Toda vez que fala sobre rio Eufrates, anota isso aqui, que isso é importante. Significa que o Eufrates é o que ficou para trás. Olha para o seu irmão e fala assim, aquilo que ficou para trás não serve mais para você. Posso ouvir um amém? Josué 24, 15, olha que interessante, diz assim, porém, olha o que o Josué fala.
Se vos parece mal servir ao Senhor, quer dizer, depois de tudo que as pessoas tinham visto no deserto, e o que Deus tinha feito, Josué ainda fala para o pessoal: se vocês acham que parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Diga amém. Quem que vocês vão servir? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrates, quer dizer, lá perto do Egito, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, quer dizer, aquela terra que era dos amorreus, e eles venceram o povo amorreu e ocuparam aquela terra. Vocês têm duas escolhas e uma decisão. Mas eu tenho eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Forte, né? Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa, nós temos uma escolha de servir a Deus. E a nossa escolha, ela traz influência sobre a nossa casa. Pastor, ainda a minha casa não serve a Deus, mas vai servir através de você. Quem recebe essa palavra aí? Quando você tem uma decisão no seu coração, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, independente dos problemas que você esteja passando, e quando você entende que quando você está servindo a Deus, Deus está te honrando, as coisas vão acontecer na sua vida. Dá um sorriso para o seu irmão e fala para ele assim: chegou o tempo de servir a Deus. Fala para ele: chegou o tempo de fazer coisas para Deus, para que o seu reino seja conhecido. E sabe o que acontece? Fala para o seu irmão: você vai ser honrado por isso. Levanta a sua mão aí em nome de Jesus, você que vai ser honrado. Começa a declarar que essa semana será uma semana de você servir. Deus te trouxe aqui para falar para você que Ele vai te dar força. Talvez para fazer aquilo que você precisa fazer, que você não tem tido força para fazer, mas essa semana você vai ter. E você vai começar a ver a glória de Deus agindo na sua vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Você que está em casa me assistindo onde você estiver, eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. E com seus olhos fechados, você possa agradecer a Deus pela sua palavra. Nós temos uma oportunidade de servir na casa de Deus. Temos tantas oportunidades para fazer isso. E Deus quer que você fale com Ele, que você fale: Senhor, eu quero servir ao Senhor de verdade. Eu queria que você pudesse abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero ser um servo, eu quero ser um filho, eu quero honrar o meu Pai, eu quero, Senhor, tratar o Senhor com zelo, com fidelidade, com lealdade. Deus espera isso de nós. Assim como nós, como pais, nós esperamos que os nossos filhos também um dia sejam pessoas que possam nos honrar. Assim o nosso Pai também espera de nós esse mesmo carinho, esse mesmo amor. Fala para Deus. Talvez você tenha sido limitado em algumas ações e você tem se dispersado por algumas circunstâncias. Porque muitas vezes nós nos dispersamos, sim. Nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para o homem e nós esquecemos que nós estamos aqui para servir a Deus. Mas quando nós servimos as pessoas que Deus coloca à nossa volta, nós estamos servindo a esse Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Obrigado porque o Teu amor nos alcançou, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque sem Ti, sem a Tua entrega naquela cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos a oportunidade de ter uma nova história, de um novo momento, Pai. E nós queremos da mesma forma, assim como o Senhor se entregou por inteiro, assim também nós queremos nos entregar a Ti. Fala com Deus.
Se você quiser nessa noite entregar a sua vida para Jesus, eu quero servir a Deus de verdade. Eu quero aprender a ser um servo. Sai do seu lugar e vem aqui no altar, eu quero orar por ti. Se você nessa noite reconhece que você precisa entregar a sua vida para Ele, faça isso. Fala: Deus, eu quero viver uma nova história na minha vida. Eu reconheço que Tu és Senhor. Davi reconheceu quem Deus era. Davi reconheceu quem era Deus. E sabe quando as coisas mudam na nossa vida? Quando nós reconhecemos a quem nós pertencemos. Não precisa ter vergonha não, sai do seu lugar e vem aqui. Deus está chamando você, porque a única coisa que Ele precisa é da sua disponibilidade, é do seu coração. Fala com Deus, com a sua mão sobre o seu coração. Fala: Espírito Santo de Deus, eu reconheço a Tua grandeza na minha vida e eu te entrego o meu coração. Talvez você estava longe de Deus, talvez você estava fazendo as coisas para Deus de qualquer forma. Fala: Deus, eu quero te servir, Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Eu entrego os meus projetos, eu entrego os meus sonhos, eu te entrego tudo o que eu tenho, Pai. Eu reconheço a Tua grandeza sobre a minha vida, e nessa noite eu declaro que eu quero ser um servo que te honra. Eu quero ser um filho que honra o seu Pai. Eu sou Teu filho, e a partir de hoje, Pai, a Tua presença governará e reinará sobre todas as áreas da minha vida e me levará aos lugares altos que eu nunca ocupei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Devagarinho, se coloca de pé no seu lugar, com a sua mão sobre o teu coração. Repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso ser transformado. Eu quero ser um servo fiel. Eu quero ser um filho fiel. Eu quero te honrar, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, das adversidades. Eu quero te servir, Pai. Aonde eu estiver, aonde eu for, que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bem forte para o Senhor, dá uma salva de palmas forte para Deus. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, fala para ela: seja fortalecido agora. Fala para ela: você vai ser um servo fiel e leal, que vai trazer a honra de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Nós vamos encerrar o nosso culto com o nosso momento de honra, de nós demonstrarmos que nós também somos servos de Deus, com nossos dízimos, com nossas ofertas. Eu quero que você faça agora e prepare o seu dízimo, a sua semente, a sua oferta.